Resende Web TV. Apoio. Loja da Val. Moda e acessórios. Resende Net. Internet por fibra ótica. Pizzaria Paraná. Pizzas no forno a lenha. Patrícia Vieira. Estética avançada e perfumaria. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Espaço de beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Olá, minha gente amiga de Nova Resende, a minha Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar. Nova Resende veio chamar Vila dos Cafezais. Estamos aqui para mais um Toró de Parpite, na Resende Web TV, sempre conversando com gente que tem uma contribuição, gente da nossa terra, gente daqui, raiz, que tem uma contribuição, tem informações para trazer para a gente. E hoje a nossa conversa vai variar por questão de sustentabilidade, questão de memória, falar de um personagem muito importante da história de Nova Resende, que é o avô dele. Então a gente tem uma conversa muito agradável hoje, com certeza nós vamos aprender muito, relembrar muito e aprender muito. O nosso convidado de hoje é o Giovanni. Giovanni, tudo bem, Giovanni? Tudo bem, graças a Deus. Você, Luiz? Muito bem, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, está aqui com a gente. É um prazer, Luiz, estar aqui, né, na nossa cidade, né, na nossa terra, né? Na vila? Na nossa vila nova de Resende, né, na Vila dos Cafezais, nossa querida Nova Resende, né? Onde a gente tem o prazer de estar, o prazer de voltar, né, o nosso berço querido. A gente é a terra da gente, você pode fazer o que você quiser em qualquer lugar do mundo. Se você não tiver o reconhecimento da tua aldeia, você não tem o reconhecimento que agrada o teu sentimento, o teu coração. Eu fico emocionado de falar isso, que é nisso que eu acredito. Onde as pessoas te conhecem, sabem como é que você é, filho de quem que você é, onde você nasceu, não tem que querer contar vantagem, nem mostrar o que não é não. Porque todo mundo na vila da gente sabe o tamanho que a gente é, ou não é? É isso mesmo. A gente fica surpreso às vezes, né, Luiz, porque nessas nossas andanças aí, Brasil afora, há poucos dias eu estava em uma cidade que se chama Juara, no Mato Grosso, e chegando lá na cidade, fui andar para ver, né, conhecer um pouco da cidade, me informar, precisava conhecer alguns pecuaristas, e passei em uma rua, tinha um tanto de caminhão boiadeiro do lado da rua. Eu trabalho com pecuária, né, com conscientização das pessoas que pastagem também é uma cultura, com intensificação de pastagens. Aí vi esses caminhões lá e falei assim, eu vou parar aqui. E vou perguntar aqui, se esse pessoal deve conhecer muita gente. Parei, toquei a campainha, saiu uma senhora e perguntei a ela se aqueles caminhões eram dela, se era, né, da família dela. Ela falou assim, ah não, é sim, é meu marido, meus filhos, meu marido está naquela casa da esquina, tem um pedreiro lá trabalhando e ele está lá, pode ir lá que ele está lá. E era finalzinho da tarde já, quando cheguei, o pedreiro já estava saindo e ele saindo junto. Aí me apresentei, falei o que estava fazendo na região, né, qual que era o propósito, tudo, e ali ficamos, sentados numa varanda, conversando um pouco com ele, e por fim ele olhou na placa do carro e falou assim, mas estou vendo a placa do carro Cuiabá, mas você não é daqui, né? Eu falei, não, aluguei esse carro lá e vim para cá. Ele falou assim, você é de onde? Eu falei assim, eu sou lá do sul de Minas. Ele falou assim, de onde? Eu falei assim, de Nova Resende. Ele pegou, você falou em arrepiar, eu me arrepiei todo agora. Ele falou assim, lá perto de Muzambinho? Eu falei sim. Eu falei, o senhor conhece lá? Ele falou assim, já passei por lá algumas vezes. Tocamos a conversa, tudo. Aí, né, expliquei para ele tudo que eu estava fazendo ali. Aí eu falei para ele, o senhor, a vida inteira já é daqui? Ele pegou e falou assim, não, sou lá do Natal de Barro Preto. E assim, eu vou te dar todo o apoio aqui que você precisar, te apresentar os outros pecuaristas, porque é muito bom ver gente da terra da gente, né, com esses propósitos. Que coisa boa, é sempre assim, a gente encontra gente para todo lado. Ô Giovanni, eu quero começar essa conversa nossa aqui, para resgatar para a meninada um pouco, a história do seu Dorindo Morato, seu avô, que foi uma pessoa muito importante, foi muito importante na formação de várias gerações aqui, na questão de valores que a gente não conhecia. Foi a primeira pessoa que eu vi na minha vida defender a água, falar que a água ia acabar, e defender o meio ambiente,
falar de defesa de meio ambiente, de verde. Ele falava de plantar frutas na beira da estrada para as pessoas que passassem ter comida na beira da estrada. Você tem essa memória? Você conheceu isso? Como é que isso é para vocês na família? Vocês aprenderam isso? Como é que é essa história? Isso é muito importante para a gente saber. Conta um pouco para a gente. Pois é, Luiz. Isso foi a minha infância, né? O vovô partiu, eu estava com de 6 para 7 anos e nesse período pude acompanhar bastante, porque a gente ficava bastante lá na fazenda, né? Lá onde hoje é da minha tia, e nós temos muita memória disso. Fazenda, como é que chama? Fazenda Estrela do Rio Claro. Estrela do Rio Claro, Fazenda Estrela do Rio Claro. Onde o vovô preservou tanto, né? O vovô bonita ali, tanto. na descida ali no alto aqui, antes de você descer ali, isso, é isso? Tem uma igrejinha perto ali, onde tem aquele cruzamento da igrejinha ali, não é isso? Exatamente, ali. Sei muito bem. É a famosa, né, Mata do Dorinto, né, que até hoje está lá, né, onde ele lutou tanto para preservar. E eu cresci vendo o vovô falar disso, sempre o vovô falar assim para os camaradas que estavam lá, que não era para jogar semente fora, que era para plantar. Naquela época ainda não se tinha a tecnologia dos clones, né, da enxertia, era tudo à base de semente. Então quem tinha esse domínio, tinha essa vontade de ver a fruta, de ver a árvore brotar de uma semente, é gente quem vislumbrava, né, uma natureza muito perfeita, né? E o vovô sempre falava disso, sempre plantando frutas. E eu cresci, Luiz, sempre brincando com uma bengala que ele tinha, que tinha uma cavadeirinha de ferro na ponta. Eu lembro muito bem. E essa cavadeirinha de ferro era assim, eu acho que era o meu brinquedo predileto, e ele sempre falando, ó, traz aqui minha bengala, né? Que ele andava com o bolso cheio de semente e ia fincando aquilo na beirada das estradas, né? Fincando e plantando árvores frutíferas, né? Então lá no ponto esquerdo a gente ainda tem alguns exemplares, né, de pés de jambo que ele plantou, né, lá para matar a fome das pessoas. Eu lembro dele falar, às vezes uma pessoa passa com sede, passa com fome, né, e tem uma árvore frutífera para se alimentar, para matar a sede ali. Mas eu acho que o vovô, ele deva ter sofrido muito, porque eu acho que ele nasceu muito à frente, né, do seu tempo. Ele pregava e falava de coisas, escrevia muito, né, de coisas que hoje a gente está vendo se concretizar, né? Por exemplo, né, a mudança do dinheiro, que na opinião dele tinha que se chamar Brasílio, né? Hoje nós temos um dinheiro novo, né? Novo assim, entre aspas, mas um dinheiro que se chama real, né? Na opinião dele tinha que se chamar Brasílio. A transposição do Rio São Francisco, né? Ele buscava cal na ventania para fazer correção de solo. Naquela época era chamado de louco, né? Buscar pedra moída para fazer correção de solo, né? Naquela época. Hoje a gente ainda tem algumas propriedades que não fazem, né? Há quanto tempo ele já pensava nisso, né? As culturas de subbosque, né? A gente ainda vê na Bahia, por exemplo, o cacau de subbosque ainda é o cacau de melhor qualidade, né? Até hoje, nos dias de hoje. Explica melhor um pouco o que é subbosque aí para nós, para ignorante que nem eu. Bom, as culturas de subbosque são as culturas que prevalecem, né, predominam e conseguem reproduzir e produzir seus frutos embaixo de uma mata, embaixo de um bosque, né? Uma subproduto. Uma cultura que está embaixo de outra cultura, embaixo de outras árvores. A sombra, com a famosa sombra, não faz mal para eles. Não faz mal para eles. Posso compreender desse jeito? Pode compreender dessa forma, né? Não faz mal, né? Então a gente tem visto nessas minhas idas e vindas aí, né, pelo Brasil afora, né, apesar de não trabalhar com essa cultura, mas uns 15 dias atrás eu pude ver uma fazenda de pecuária lá na Bahia, no extremo sul da Bahia, na cidade de Itamaraju, ainda uma cultura de subbosque. Conheço Itamaraju. Mas é isso, e o vovô vem com essa, né, nós crescemos com essa ideia de preservação, e tanto minha tia quanto minha mãe preservam muito bem as casas que o vovô deixou, né? Tanto lá da Fazenda Estrela, né, do Rio Claro, quanto a casa aqui daqui, que é um exemplo da casa da rua Coronel Jaime Gomes, aqui esquina com a Praça Cândido Carvalho, né? Não, esquina com o Largo do Rosário. Esquina com o Largo do Rosário, verdade. Porque aquela casa, né, Luiz, aquela casa, ela era uma casa paroquial da Igreja do Rosário, né? E a primeira esposa do meu avô, a dona Quitéria, na verdade a sogra dele, a dona Umbelina, né, comprou aquela casa, né, do padre, né, da organização da casa paroquial, que é uma casa que ainda tinha uma gleba de terras ali em volta, né, e depois meu avô veio a se casar com a dona Quitéria veio a falecer e ele herdou o espólio, né, com essa casa e veio a se casar com a minha avó, né, a dona Ana, né, minha avó Ana, minha querida avó Ana, né. E de lá para cá a gente
minha mãe, minha tia, né, vem preservando esses prédios históricos. A gente tem visto muito, né, Luiz, essa questão da preservação, né, a questão do tombamento. Eu não sou contra o tombamento, sabe, Luiz? O que eu sou contra é, às vezes, o tombamento de fachada, sabe? O tombamento de uma parede de fora e lá dentro essas construções se tornarem sem vida. Ou com uma vida diferente do que você está vendo naquela fachada. Ou apodrecendo, perdendo tudo, né? Sim, porque às vezes se tomba, né, a família não vai se interagir com aquilo mais, né, se passou para outras, vamos dizer assim, para outras organizações, né, seja ela qual for, e aquilo fica sem vida, aquilo fica morto, perde-se a história, perde-se a essência, né? Então quando a gente vê alguns, né, casarões antigos, né, conservados, vamos dizer assim, em tudo que há, tanto de fachada, quanto de pintura, quanto de vida interior, formato, quanto do resgate, né? Isso que você faz com tanta excelência em Nova Resende, o resgate das coisas antigas, das histórias antigas. Como você disse do meu avô, tem muita gente hoje, né, jovem, juventude, que não conheceu essa história. Tem a menor ideia. Né? Não conheceu essa história desse ecologista nato, né, que hoje, o que eu digo, até naquela comemoração na qual você estava presente, no Caio Albuquerque, do meu avô, do seu Narciso, né, que foram enaltecidos ali algumas pessoas, né, que contribuíram com o passado de Nova Resende de forma significativa e marcante, né. Eu disse lá que isso nos aperta muito, porque levar adiante disso, resgatar isso e continuar... Ter a responsabilidade de manter isso aí, né, num mundo tão difícil. E isso pesa demais, né, isso pesa demais no nosso ombro, né, mas o que eu faço para passar para os meus filhos, né, agora já com o neto, né, vou, né, na medida que Deus for proporcionando, quero passar isso para ele, para que ele tenha também essa sabedoria, né, dessa questão de preservação, de ecologia. Tem uma coisa muito importante que pouca gente sabe, que o seu Dorinto, ele trocava correspondência com os presidentes da República. Ele mandava carta para os presidentes, ele recebia a resposta dos presidentes. Ele tinha uma capacidade, ele era um intelectual. Ele era um intelectual com o pé no chão. Ele tinha lido os clássicos, ele conhecia a literatura, ele era um cara preparado. Você colocou uma questão muito interessante que as pessoas consideravam ele louco. Era muito comum isso. Por quê? Por causa das atitudes dele. E ele, quando ele viu uma coisa que ele não gostava, que ele achava errado, e não era pessoal não, era do interesse coletivo, ele ficava bravo. Ele fazia discurso na rua contra as pessoas. Ó, isso aqui tá errado, não pode ser assim, desse jeito, patatim, patatá, patatá. Então, quer dizer, isso era um comportamento melhorador de mundo. Eu convivi com isso. Ele chegava para as pessoas, ele conversava com as pessoas, mas também ficava bravo quando via coisa errada que prejudicava o coletivo, nunca se meteu na vida de ninguém. Então essas coisas todas, a gente não tem informação disso, tá entendendo? Quer dizer, ele era um cara com certeza à frente do tempo dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito engraçado. A minha mulher, meus filhos falam, meu pai é louco, eu adoro juntar semente, eu guardo tudo quanto é semente. Eu dou semente para os outros. Aqui no meu terreno aqui eu dei um monte, tem muita gente que tem muda aí de castanha do Maranhão e de pitomba, que não tem por aqui, que eu plantei ali, tem árvore diferente. Então eu acho que isso aí, é claro, pode ser que lá no meu registro de história lá com a Convenção Dorinto eu tenha aprendido isso, porque eu gosto de guardar semente, não sou plantador com a mesma volúpia que ele fazia, mas são coisas muito importantes, que Giovanni é um aprendizado que nós temos aqui, uma aula de história muito boa aqui, entendeu? Ele era uma personalidade muito importante, ele escrevia os manifestos dele, não é isso? Manifestando as coisas, pode falar, por favor. Eu lembro de chegar no quarto dele, e ele tinha aquelas canetas de tinteiro, né? Isso, e tá lá sentado, tem lá ainda janelas lá na casa da minha mãe, né? E ele sentado de frente para aquelas janelas, molhando a caneta no tinteiro e escrevendo, né? Depois ele levava para uma gráfica, a gráfica transcrevia, né, em papel editado, né, e mandava. E o que é curioso, que ele sempre escrevia, né, no final dos seus folhetos, no final dos seus manifestos, que nós temos guardados até hoje, no final das cartas que ele correspondia com Juscelino, né, com Getúlio, né, ele se identificava assim, como Dorinto Morato, humilde lavrador. Isso. Deus seja louvado, né? Esse humilde lavrador, todos, sempre, né, tudo humilde lavrador. Que ele fazia, né? Então a preocupação que ele tinha, né? Há pouco tempo conversando com a Ângela do Jaci, e ela me falou, Giovanni, você não sabe como era seu avô.
seu avô, a gente sentava lá para almoçar na casa dele e a gente era meio que obrigado a tomar uma água de cal. Muita gente até hoje elogia os meus dentes, mas eu devo ao seu avô, que fazia a gente tomar uma água de cal para fortalecer a ossatura e fortalecer os dentes. Isso, ele era um estudioso, ele era um químico, ele era um biólogo, ele era um cara que mexia com tudo. Ele era um homem da frente do tempo dele, ele era um cientista na essência, né? Sim, exatamente. Graças a Deus queria ter tido mais tempo de convivência com ele, né? Mas tive um pouco, e graças pelo que a minha mãe sempre resgatou e fez questão de passar para nós, né? A todo momento a mamãe tem essa preocupação de levar isso adiante, né? Visão preservacionista, tem Sim. muito claro. A Fátima tem, a dona Fátima Morato. A dona Fátima é sempre citada aqui, toda entrevista que a gente faz com alguém mais novo, aprendi em português, que me ensinou a fazer isso, a Fátima ela é sempre citada aqui. E uma outra coisa que a gente não colocou aqui ainda, que uma das outras coisas que as pessoas tinham dificuldade de conviver com o seu Dorindo e pouca paciência, é porque ele era surdo. Exato. Ele era surdo, né? Então, aí tinha a vantagem também de não escutar muita bobagem, né? É isso que eu pensei isso agora, sabe? Que tanta gente chamava ele de louco, né? Criticava o que ele fazia. Quem sabe isso foi até um propósito de Deus na vida dele, para não estar escutando tanta bobagem. Ele era uma figura, a baratinha dele, o carro dele descia a rua, tudo. Por exemplo, da minha geração e todo mundo da minha geração tem um respeito por ele, tá entendendo? Tem um respeito por ele, e ele foi muito importante, entendeu? Sabe, ele era uma figura... E outra coisa, hein? Vamos falar aqui, ele era parente do Papa. Sim. Né? Ele era primo de um Papa, não é isso? Exatamente, da família Sarto, né? Que era os antecessores da família o Pio Morato. X? Sim, Pio Pio X. X. Ele era primo do Pio X, tá vendo? Origem italiana, tem livro da história da família, é uma personalidade muito importante. Nova Resende precisa aprender, resgatar e preservar essas figuras. Imagina, tivemos aqui na nossa cidade, ele era de Ventania, né, ou de Passos? Ventania. Primo do Papa. A origem, né, da família do vovô era a família Sarto Morato. Sim. E esse braço, né, do Sarto era que era parente do primo do Papa, né? Da família Papa Pio X. Papa Pio X. Papa Pio X, tá vendo? Ô Giovanni, hoje você acabou de uma certa forma na sua vida, você fez curso técnico? Eu fiz um técnico em agropecuária. Em Muzambim? Muzambim. Então, quer dizer, de uma certa forma, você é herdeiro preservacionista do seu avô, né? Sim. Isso veio para você, né? Isso veio, assim, eu tenho... Do ponto de vista da natureza. Tentado, né, a todo momento, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente orienta as pessoas que trabalham com a gente. Eu tive o prazer de... Quando eu sempre gostei muito da pecuária, né? E quando eu estudei em Muzambim, eu morei os 3 anos no curso no setor de bovinocultura de leite, que a gente chamava lá na época de zootecnia 3. Né? Tive o prazer de morar com algumas pessoas daqui de Nova Resende, e lá tive um professor também que gostaria de ressaltar, Marcos Aurélio Lopes, que também era um... E era conhecido como professor Marcos ou tinha outro? Marquinho. Professor Marquinho. Professor Marquinho. E de onde que ele era? Ele é de Poços de Caldas, e hoje reside em Lavras, porque de lá ele foi fazer um mestrado em Lavras, de Lavras foi fazer um doutorado na Itália, e voltou para Lavras e agora se aposentou e está com consultoria na área de preservação em pecuária, de sustentabilidade em pecuária, né? Então juntou tudo que eu já tinha base de casa, né, do berço que tinha, com o que ele também ensinava lá, e morei os 3 anos no setor de pecuária. Né? E hoje, trabalhando com pastagem, o que a gente tem colocado em parceria com grandes multinacionais, sabe? Com grandes empresas brasileiras também, produzindo fertilizantes com matéria-prima, a maior parte delas de origem sustentável, de origem nacional, vamos dizer assim, de subprodutos ou de produtos de resíduo de indústrias de papel e celulose. A matéria orgânica que a gente usa hoje para compor a maior parte desse fertilizante, ela é oriunda de casca de eucalipto. Então a gente tem feito manejo, construção de fertilidade de solo e intensificação de pastagens através desses produtos, com técnicas de aumento de fertilidade, conservação do solo, né, maior produtividade e
controle de ervas daninhas também com produtos sustentáveis. Você acha justo essa campanha que se faz hoje muito grande contra a questão do gado, dizendo que estão desmatando por causa de gado? Faz uma... Isso aí, você é um cara especializado para falar disso. Tá certo o jeito que está colocado ou há um desfoque nessa história? Há um desfoque, Luiz. Há um desfoque muito grande. O mundo hoje é voltado para o agronegócio brasileiro, né? E a gente tem visto aí que hoje a ascensão do rebanho brasileiro, ela é na horizontal, né? Está subindo. Desculpa, ela é na vertical. Está subindo. Está subindo. Ela é na vertical. Está subindo. E hoje há uma queda muito grande no sentido oposto das áreas de pastagem. Área disponível. A área disponível. Porque o que a gente vê? Hoje a gente tem em torno aí de 170 milhões de hectares de pastagens. Né? Quem concorre com vocês na ocupação de pastagem? Quem que está concorrendo? Hoje, o que acontece, Luiz? Nós temos hoje a maior cultura, né, que o Brasil tem hoje, é a soja. E os cereais, de uma forma geral, ele vem se expandindo e tem que se expandir mesmo. Produção de grãos. Nós precisamos produzir, aumentar muito a produção de grãos. Com isso, nós precisamos liberar mais áreas para a agricultura. E o nosso rebanho crescendo. A demanda de proteína animal crescendo a cada dia. O Brasil é o único país com clima e topografia ideal para que se produza essa proteína animal de forma saudável, né? Vamos dizer assim, o do boi a pasto. Não que seja errado o confinamento, longe disso, né? Os processos intensivos têm nos ajudado bastante, mas a cria, né, do gado de corte, nós não temos como fazer hoje ela intensiva, a recria nós precisamos fazer ela de forma extensiva, né, para que esse boi até chegue mais pesado em um método de confinamento às vezes, ou seja terminado a pasto, enfim, nós precisamos intensificar muito essas pastagens. Nós precisamos que a população reconheça que pastagem também é uma cultura tão importante quanto as demais. Importante como o café, importante como a soja, importante como o milho e as demais culturas. Mas não precisa derrubar árvore para fazer isso? Mas o que a gente tem visto? Nós precisamos frear esse desmatamento. Isso precisa parar. Porque hoje, Luiz, só para você ter uma ideia, 12% das pastagens retém alguma tecnologia em melhora, tanto em degradação, quanto em fertilidade, quanto em intensificação. Já pensou, Luiz, se a gente chegasse a 50% das pastagens apenas retendo essa tecnologia de intensificação, a gente conseguiria triplicar a quantidade de animais do rebanho do nosso Brasil, liberando área para a agricultura e sem ser preciso desmatar mais nem um pé, derrubar mais nenhuma árvore. Isso é fato. A gente chega em algumas fazendas e a gente fala para hoje a média aí, Luiz, é em torno de 0,7, 1 UA unidade animal. Para ficar claro, 1 UA de unidade animal, uma unidade animal, né, ela é um animal de 450 kg em qualquer lugar do mundo. Então a média do Brasil hoje é de 0,7 a 1 cabeça por hectare. A gente, com algum trabalho, né, o trabalho que a gente tem feito, a gente tem conseguido, com pouca coisa que a gente faz, aí, passar para 2, 3 UA dentro da mesma propriedade. Você está me dizendo como é que hoje, no mundo, de um modo geral... No Brasil, uma UA, ela é um animal de 450 quilos em qualquer lugar do mundo. Sim. No Brasil... Uma UA é uma unidade... Uma unidade animal. Ou seja, um boi de 450 quilos. Sim. É uma unidade animal. E a média do nosso Brasil, hoje, é 0,7 unidade animal por hectare. Sim. De pastagem. Sim. E a gente, com o trabalho que a gente tem feito, né, através das empresas que são nossas parceiras, das empresas que produzem esses produtos de origem sustentável, a gente tem conseguido muito intensificar essas pastagens. Botando mais gado na mesma área. Isso. Aí a gente pensa, mas a gente está numa região que tem pouco pasto, os pastos são pequenos, aí que a gente tem que aumentar, Luiz. Lógico. Né? Que praticamente toda, Luiz, às vezes sabe o que é o problema? Que às vezes as pessoas chegam, nós mesmos técnicos, tive uma professora de Muzambim, a Rosângela Assis, que infelizmente numa fatalidade veio a falecer, ela dizia muito para nós isso lá em 1990. O técnico, ele tem que ser um agente de transformação do meio. E você sabe por que a maioria das pessoas não utilizam a tecnologia, Luiz? Porque não sabe que existe. Não sabe que porque não conhece, por desconhecimento. Por ignorância no bom sentido, da ignorância do não saber. Exatamente. Esses dias atrás, conversando com um pecuarista, eu perguntei para ele assim, quanto vale o hectare de pasto seu aqui hoje? Ele pegou e falou assim, vale 20 mil o hectare de pasto. E nós decorremos a conversa. Ano passado eu comprei mais uma fazenda para aumentar a minha lotação de animais. Precisava de aumentar a minha capacidade, lá é vaca de cria, precisava de aumentar, comprei outra fazenda. Eu fui ouvindo aquilo e a gente conversando.
Aí fizemos um orçamento para ele, né, do que ele deveria gastar com produtos nossos, outros não, né, porque a gente tenta encaixar de uma forma que fique viável economicamente e sustentável, né, para o cliente. Ele peguei e falei assim, pois é, o orçamento ficou nisso. Ele pegou e falou assim, nossa, mas é caro. Eu falei assim, caro? Olha, é X% do valor que o senhor falou que valia o hectare de terra. Então, o que o senhor acha que é barato? A gente comprar terra para aumentar o patrimônio, né, para investir, isso é ótimo. Quem Agora, puder, né? a gente ser obrigado a comprar terra por ineficiência nossa, porque nós não estamos manejando e produzindo direito. Ainda falei com ele, falei assim, olha, a gente tem que começar a enxergar nas pastagens e começar a enxergar o que está do chão para baixo. É o grande problema, sabe, Luiz? Que o pessoal começa a enxergar só o que está do chão para cima. E esquece de construir essa fertilidade, de preservar esse solo, de preservar essa natureza exuberante que a gente tem, né? Então a sustentabilidade hoje, né, e eu tenho muito orgulho disso, porque de uma certa forma eu me sinto que estou dando sequência no que o meu avô pregava e fazia, sabe? Hoje, Luiz, já existem empresas preocupadas em não adicionar mais defensivo em água. Porque vai usar outros veículos para que esses produtos cheguem nas plantas. Quantas espécies nós vimos acabar na nossa região aqui, porque jogava veneno na planta de qualquer jeito. Isso tudo vai para o rio, meu amigo. Chegou a chuva, vai embora, vai matar. Quanta gente morreu, quanta doença que chegou, quanta doença. A gente fica querendo descobrir da onde começou tal coisa, da onde que veio isso, da onde que está vindo a depressão de tal forma, da onde está vindo... Tudo vem da química mal aplicada, tem que ter inteligência. Se eu falei bobagem aqui, você me corrige. É isso aí mesmo. Por exemplo, na questão dos fertilizantes, a gente está buscando essas matérias-primas renováveis, né? Casca de árvore. Luiz, você já viu alguém adubando um mato? Mato não, nunca vi. A gente pode ver aí adubando áreas reflorestadas, né? Áreas de reflorestamento para comercial. Mas vamos pegar a mata do Dorinto aqui. Lá não. Já viu falar que alguém foi lá adubou mato? Mata ninguém. Nós nunca fomos. E a mata não está lá perfeita, bonita? O que é aquela adubação ali, Luiz? Resíduo de casca de árvore, de folha. Folha que cai. Então é isso que a gente está buscando, fazer esse fertilizante com matérias-primas renováveis. Deixa a natureza tomar conta, ajuda a natureza a fazer o papel dela. Ajuda a natureza, Deus já ensinou, né? Deus já ensinou, basta que a gente dê sequência nisso. Muito, muito interessante. Tem uma história que eu fiquei sabendo, que eu achei muito interessante, que são também na mesma linha que ele falou, mas de outra forma. A floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, está acabando, só está dando pé de jaca lá. Sabia dessa história? Por quê? Exatamente. A jaca cai da árvore, pá, cheia de sementes, joga semente para tudo quanto é lado. É uma planta forte, natural daqui, brota a jaca, não nasce outra planta, quer dizer. Tem as qualidades, quer dizer, e tem hoje uma tecnologia que está evitando isso aí, está mudando esse processo para acabar com isso, porque só estava tendo jaqueira lá. Hoje a tecnologia existe, a ciência desenvolveu para ajudar a melhorar a produção, melhorar a qualidade e melhorar a qualidade de vida, sustentabilidade, minha gente. Você sabia dessa história Não da sabia. floresta? Foi muito interessante isso aí. Não sabia. Só estava dando jaca lá, demoraram a descobrir o que estava acontecendo. Porque era a única planta que estava suportando lá, caía, estourava, né? E a semente para todo lado só nascia pulverizava a semente. Pronto. E ela por ser uma planta dominante, né? Porque nas florestas nós temos isso, né? Temos as plantas dominantes, né? Até quando vai se instalar uma floresta de recuperação tem que ter todo esse cuidado, né? Primeiro a gente planta umas que não são dominantes, para depois que vem as dominantes. Né? Como é que está essa questão da agropecuária aqui, da pastagem aqui na nossa região, Nova Resende, região aqui? Tá melhorando? Tem tecnologia? Está avançando? Está avançando, está avançando. A gente fica até surpreso, sabe? Com o que nós temos, com o que a gente está conseguindo implantar na região, sabe? As regiões, mesmo com as áreas pequenas, né, que a gente tem, em alguns momentos a gente fica surpreso. Nós começamos a assistir uma fazenda, Luiz, que fica entre Três Pontas e Varginha, uma fazenda estritamente cafeeira também, né? Assim como a nossa, em uma gleba só de 400 hectares de pastagem. Então, o que eu estava falando, às vezes a gente começa a enxergar, passa, vê, mas não enxerga. E o produtor hoje ele está começando a enxergar que pastagem também é uma cultura, que tratando melhor a pastagem, protegendo as pastagens. Há poucos dias eu fui convidado para uma reunião em Furnas, com os diretores de Furnas, e fiquei muito surpreso, ainda comentei lá, falei, nossa, quanto que o vovô ia sentir bem se ele estivesse aqui hoje.
para preservar as matas e as passagens ao redor do Lago de Furnas. Muito importante. Muito obrigado, Matheus. Mas a gente hoje existe um movimento muito interessante, a gente até fez uma reportagem agora, um movimento pro Furnas lá na região de Furnas, várias entidades, está com esse negócio da cota 762 também, está um movimento muito interessante de preservação de Furnas, tá? Esse negócio é interessante. Acho que está havendo uma consciência ali e tudo interessante. Uma consciência mútua hoje, né? Mas é aquela questão que muitos, eu acho que nós nem podemos dizer ambientalistas, sabe? As pessoas que vêm contra a pecuária, né? Dizendo que a pecuária é... Desinformação, né? Desinformação, né? Nós acho que mais é a forma de não procurar se adequar ou entender melhor do assunto. A gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa tão boa, a gente ficava 2 dias conversando aqui, eu estou aprendendo pra caramba, todo mundo deve estar em casa. Giovanni, então, quer dizer, concluindo esse negócio do, como diz aqui, trocando em miúdo esse negócio da pecuária, criando capacidade de produzir, ter mais gado num espaço menor, com qualidade. Ter mais gado com espaço menor, com qualidade, com bem-estar animal, com produtividade de leite e carne de forma adequada, né? Com recuperação das áreas degradadas, liberando mais áreas para a agricultura, evitando e abolindo completamente o desmatamento. Essa é a nossa ideia e tenho certeza. Aliás, a mata em volta precisa, né? A mata precisa, é um fator de equilíbrio, né? É um fator de equilíbrio, né? Hoje a gente tem, assim, em grandes fazendas, já em grandes grupos, já deixando os corredores ecológicos, né? Para que a fauna também transite com facilidade, né? E com comodidade por ali. Então a gente não precisa destruir para produzir. Porque além da natureza tem o bicho, né? São dois, a fauna e a flora tem que ter o equilíbrio dos dois, os dois têm que viver em equilíbrio. Os bichos também precisam viver lá, também faz parte do sistema, né? Do bioma. Na verdade já estavam ali antes, né? Eles que são os pioneiros, são né, os Luiz? pioneiros. A gente que está chegando, né? A gente que tá chegando. Eu sempre faço isso. O rio não invade a casa de ninguém. Fala, o rio entrou lá e invadiu, não. Alguém invadiu o espaço do rio. Quer dizer, o rio tem ali, não sei se está certo, o leito natural, a cheia e a vazante. Então ali tem que ser respeitado. Ele vai entrar naquela área ali. Então, se alguém invadir lá, foi alguém que invadiu primeiro. Entendeu? Isso é a visão de ambientalista amador, carcará chato. Exatamente, é isso mesmo. Giovanni, mais alguma coisa que você queira colocar e falar aí? Fique à vontade, nós estamos encerrando aqui, um prazer ter você aqui, pode falar à vontade. Luiz, o prazer é todo meu, né, de poder vir cá, né, contar um pouquinho da Toró história. De Parpite. Né, no Toró de Parpite, que eu sempre tenho, né, assistido, né, e com muito prazer em assistir, né, todos que por aqui já passaram, né, foram muito boas conversas. Contar um pouquinho, né, dessas lembranças do meu avô, que isso fica na cabeça da gente todos os dias, né, dessa mentalidade que a gente está tendo de levar isso um pouquinho também para a família, para as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente trabalha. Dá orgulho para as pessoas que tem nessa história, entendeu? Acho que é muito importante, as pessoas precisam começar a olhar as pessoas de outro jeito. As pessoas têm histórias. Exatamente. E assim, deixar um recado aqui para os pecuaristas, que passem a encarar a pastagem também como cultura. Né, que isso só vai nos proporcionar. Tá escutando, Matheus? Um melhor Matheus, tem umas nuvinhas lá. Um melhor bem-estar, né, tanto para os animais, quanto para a população, quanto para o meio ambiente, quanto para a natureza e para o nosso Brasil, que hoje é a menina dos olhos do agronegócio, a visão mundial. Isso é verdade. A gente, se olhar, tudo cabe bom senso e inteligência. Tudo cabe bom senso e inteligência. É isso. Exatamente. Chegamos aqui mais um final do Toró de Parpite. O orgulho receber o Giovanni aqui, deu uma aula pra gente, aprendi coisa pra caramba sobre algumas coisas que eu tentei entender, algumas explicações didáticas pra gente aqui, simples, muito prático, faz um trabalho super importante e faz um trabalho que vem da origem dele, do seu Dorinto Morato, o primeiro ambientalista que eu conheci na minha vida. Não sabia naquela época que ele era ambientalista, não. Fiquei sabendo muito tempo depois. Eu e o Moza conversamos muito sobre isso. Lembra aquele negócio que o Dorinto falava? É isso aqui. Lembra aquela história do Dorinto? Quer dizer, então, Dr. Dorinto Morato foi um mestre para todos nós, para toda a nossa geração. Adorava usar um coletinho, gostava de colete, de gravata de vez em quando, uma elegância, uma pessoa de uma educação fantástica. Está aí a família dele continuando, preservando a memória e a importância dele para a nossa história. A gente precisa fazer alguma coisa aqui para o seu Dorinto. A gente precisa pensar numa forma de
gravar coisa, contar história, mostrar os comunicados, os manifestos que ele fazia. Odorinto Morato, humilde lavrador. Era lindo, lembro disso, muito, muito bem lembrado. Então, minha gente, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, me sinto muito honrado em poder estar aqui, Luiz. Obrigado, muito bom. Meus amigos, terminamos mais um Toró de Parpite aqui, com aprendizado, com gente da nossa cidade, com gente daqui, que cresceu junto com a gente, que convive com a gente. Esta é a função da Resende Web TV, dar voz para as pessoas daqui, para a nossa gente, para a nossa comunidade. Então até semana que vem com mais uma conversa e vamos terminar como eu sempre termino aqui. Viva a Nova Resende! Viva a Vila dos Cafezais! Viva a Vila! Gente boa da Vila! Muito obrigado! Um abraço! Resende Web TV. Apoio. Loja da Val. Moda e acessórios. Resende Net. Internet por fibra ótica. Pizzaria Paraná. Pizzas no forno a lenha. Patrícia Vieira. Estética avançada e perfumaria. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a Loja da Luísa, Espaço de Beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Resende Web TV, cada vez mais perto de você.